Oi, eu sou a Mila e bem-vindos ao meu podcast Querida Ignorância. Primeiramente, gostaria de pedir perdão porque semana passada nós não tivemos episódio, mas assim, a semana foi conturbada, isso aqui é um hobby, entendeu? Então eu falei, não vou me pressionar, não vou me pressionar. Não tive tempo nem de, tipo assim, gravar, nem muito menos de editar o vídeo, porque demora e eu sou um pouco detalhista, então eu revejo o vídeo durante a semana 1000 vezes até postar e finalmente baixar o vídeo pra tá postando. Mas enfim, e eu sei que eu não precisaria estar dando satisfação, mas queria justificar assim, entendeu? E aí, falando em hobbies, eu gostaria hoje de falar sobre um hobby que eu tenho desde 2018 e que, na verdade, eu descobri que não é bem assim que era 2018, que minha cabeça nesse ano eu tive um pouco de amnésia, então boa parte 2018 a 2020 foi um ano que foi um lapso, entendeu? Eu esqueci de muita coisa, inclusive ligar pra minha terapeuta. E aí, queria falar sobre este hobby que é a escrita. E assim, gente, eu sou meio maluca dos cadernos. Tenho muitos. Tem mais, calma aí. Tenho muitos. Tipo, eu acho que chega a ser um pouco doente, talvez, não tenho certeza. Mas vamos deixar abaixo. Que eu acho saudável, né? No final das contas, quando a gente bota ali na balança, é um hábito saudável. E vou começar minha história. Eu achava, né, quando eu fui desenterrar pra fazer esse episódio, eu tinha plena certeza que eu tinha começado a escrever em 2018 e era neste caderno aqui. Porque eu levava este caderno pra cima e pra baixo. Eu tinha um dia da semana que eu ia pra um café e ficava lá horas escrevendo, tomando um cafezinho. Minha vida era toda romantizada naquela época. E aí, quando eu abro, inclusive, se você só escuta meu podcast pelo Spotify e normalmente não me vê, eu peço desculpas porque vai ser um episódio um pouco visual que eu vou mostrar algumas coisas. Quando eu abro, eu vejo a seguinte nota: 2020. Aí eu peguei assim, oi? Porque na minha cabeça, gente, juro pra vocês, até o momento em que eu fui me preparar pra gravar esse episódio, eu tinha certeza que era 2018 que isso aqui tinha começado. E aí eu fiquei desesperada, achando que eu tinha perdido o caderno original. Eis que eu encontrei esta joia rara aqui. E é o seguinte, começando pelo começo, eu devo o pontapé inicial desse hábito, que é uma coisa que vem em volta, né? Como eu disse, como se fosse um hobby mesmo. Eu não fico me pressionando a escrever, não é assim que funciona. Uma vez eu já tentei fazer isso e não deu certo. Então, assim, se você é uma pessoa que quer começar a escrever, cara, não se pressione. Entendeu? Seja livre. Porque se você ficar se pressionando muito, o negócio não vai sair, tá? Dica aí pra vocês. E aí, assim, como eu havia dizendo, eu devo esse hobby, a primeira vontade de fazer isso ao meu pai, que sempre, no final de todos os anos, tipo assim, dava meia-noite do ano novo e ele sumia de casa. Cadê o Paulo? Ninguém sabe. Sumia mesmo. Assim, tava todo mundo brindando, ai, vamos comer. Ele desaparecia completamente de casa. Eu era muito pequena, então assim, eu confesso que não vou saber dizer se isso foi um sonho e uma ilusão da minha cabeça ou se realmente isso tinha acontecido, mas eu lembro, porque nos Réveillons a gente passava na casa da minha avó normalmente. E aí numa dessas que ele sumia, eu fui atrás dele, né, pra saber onde é que ele tava. E ele estava escrevendo. Então assim, no final de todos os anos, à meia-noite, né, no começo de todos os anos, ele escrevia as resoluções do ano que ele gostaria. Então, as metas dele, ele escrevia agradecimento do ano anterior, o que ele tinha aprendido, enfim. E assim, eu era muito nova, não tive a vontade naquele início de fazer isso, porque eu não entendia nada, mal sabia escrever bom dia. Então, eu admirava esse hábito dele, achava muito legal. E aí, em 2018, aí sim, no último dia de 2018, eu decidi fazer. E aí eu começo assim. É a primeira vez que faço isso, então, bem, não sei como começar. E realmente, acho que se você quer levar isso como um hábito, ou um hobby, cara, escrever é um bagulho muito estranho no começo. Realmente, assim. Você se sente muito tosco, porque ao mesmo tempo que parece que você tá conversando com alguém, você não tá, e você tá escrevendo, sabe assim? Ai, é meio confuso. Na época, eu
enfim, não levava muito a sério. Mas eu comecei agradecendo pelo ano de 2018, que foi um ano excelente, que eu tinha escola nova, amigos novos, blá blá blá, e que eu tinha aprendido muito com essas pessoas e com as situações. E escrevi as minhas vontades para 2019. Enfim, fui olhar aqui nas páginas seguintes e este caderno, inclusive, por que eu tenho tantos cadernos? Eu não gosto de misturar os propósitos dele, então eu sou um pouco chata, assim, por isso que eu tenho vários, porque assim, se, por exemplo, eu tenho esse caderno aqui que é de rascunhos. Se ele é de rascunhos, eu não posso ficar desabafando minha vida aqui, entendeu? Porque ele é um rascunho, é pra você errar, sujar e fazer qualquer rabisco. Agora, esse aqui, percebi que era um caderno, que eu nem lembrava disso, inclusive, quando eu abri eu fiquei, nossa, eu só escrevia no ano novo mesmo. Então, página seguinte, 31 de dezembro de 2020, aí, depois, 1º de janeiro de 2021, 1º de janeiro de 2022. Então, assim, foi um caderno que teve um propósito, serviu a este propósito. Me enjoei, acabou. E aí a gente vem pra esse caderno, que era o de 2020. E aí sim, realmente. Eu comecei só dia 8 de janeiro. E aí eu só escrevi assim, comecei falando, só pude escrever agora. Ou seja, né? Eu já me cobrando de não ter escrito dia 1º de janeiro, né? E escrevendo dia 8. Cara, it's like seeing an ex. Eu nunca peguei pra ler. É como se eu estivesse vendo um ex, assim. É meio assim, e você fica, não conheço mais essa pessoa que escreveu isso, mas legal, mas ao mesmo tempo não tão legal. Então, eu nunca peguei exatamente pra ler na íntegra o que eu escrevia, né? Eu bato o olho meio desviando, assim, porque dá um pouco de vergonha, né? Mas no final das contas, uma vez eu ouvi isso. Se você não tem vergonha alheia de você do passado, é porque você não mudou muito, né? Porque se é a mesma coisa, se eu pego a anotação que eu fiz ontem, tanto faz, porque eu sou a mesma de ontem, talvez um pouco diferente, mas assim, é muita pouca diferença. Agora você pega um de 2018, 2020, né? É meio complexo. Mas enfim, aí tem esse também. Inclusive, foi uma colagem. Essa capa não é essa capa desse caderno, não sei como é que é, mas ela era feia. E aí eu encapei ela com uma montagem que eu tinha feito do Taehyung, do BTS, na época. E aí, atrás também, é que caiu agora, acabou de cair. You Got No James, que é uma piada interna do BTS. E tava assim, bem aesthetic, né? E eu tinha bastante tempo na época, né? Vamos ver. Eu tenho este caderno, que é, gente, assim, peguei, é o mesmo bloco de notas que eu ganhei da faculdade, um evento da Belas Artes, eles estavam distribuindo esse caderno, e como eu gosto muito de caderno, peguei, tipo, 3. E aí, como eu não gostava da capa, porque ela é sem graça, eu pintei ela de preto, botei imprimi uma arte que eu gostava, que é de um homenzinho num barquinho no mar. E aí, esse caderno aqui, inclusive, eu acho que eu devia fazer um episódio só dele. São frases que me tocaram de alguma forma ou mudaram a forma que eu via o mundo. Então, assim, se você quer começar, eu recomendo por esse. Porque, por exemplo, eu tenho uma pasta no Pinterest com várias frases motivacionais, frases de efeito, e eu nunca paro pra olhar as coisas que eu salvei. Inclusive, isso é uma coisa que as redes sociais trouxeram muito e eu percebi que, assim, eu nunca paro pra olhar os meus repostados. É muito difícil. Quando eu realmente quero procurar pra mostrar pra alguém, é uma coisa. Mas eu, por mim mesma, não fico vendo os meus curtidos, não vejo os meus salvos. Muito difícil. Agora, esse caderno é como se fosse a minha pasta do Pinterest de frases de efeito, mas que realmente, e que não necessariamente são frases que eu vi no Pinterest, né? Porque acho que não tem muita graça. Mas são frases que eu vejo em outros podcasts que me tocaram. E aí, na frente, eu fazia tipo uma artezinha. E atrás, eu colocava a referência de onde que eu tinha visto essa frase, ou de quem era, a data, essas coisas. Porque eu sou muito noiada com datas também. Eu quero saber tudo de todos os anos, de quando que foi, de quando que, entendeu? Não gosto de ficar perdendo essas coisas, né? Porque é muito triste, pra mim, pelo menos, ver uma anotação que eu fiz e falar, gente, que ano que foi isso? Tipo, quando que foi?
Eu não. Quando coloco as minhas coisas, eu detalho tudo, entendeu? Então, assim, é muito legal de ver, assim, sabe? Coisas que... Ó, tem frase da minha psicóloga, por exemplo, que eu anoto rapidão, né, na sessão. Eu falo, pera, eu vou anotar no meu celular. E aí depois eu passava pra cá. Enfim, várias coisas. E eu adoro esse caderno, inclusive a edição número 2, porque acabaram as páginas, né, obviamente. É esta aqui, bem clean, né? Eu não queria um negócio meio... muito chance. Mas a primeira frase... Não sei se vai dar pra ver. É que vai estar espelhado, né, gente? Boa tarde. Mas... É aquela frase do Paulo Coelho, bem famosa, né? Que essa frase eu não sei nem onde ela tá, pra ser bem sincero. Porque falaram que tava no Alquimista. E eu entendo essa interpretação, mas ele nunca... Tipo assim, no livro, pelo menos na edição que eu li, não tava escrito exatamente essa frase, né? E aí a frase é... Talvez a jornada não seja tanto sobre se tornar algo. Talvez seja sobre destornar tudo aquilo... tudo que não é realmente você. Para que você possa ser quem você realmente deveria ser em primeiro lugar. Uma frase bem famosa, eu acho que muitas pessoas conhecem, mas é isso. Eu tenho feito de uma forma um pouco menos artística, né? Porque aqui eu pintava as coisas, fazia com canetinha. E assim, ai, é feio, mas não importa, é pra mim. Então, eu não tô nem ligando. Eu passei por uma fase também de ganhar. Eu ganhei isso aqui do meu namorado, que era Morning Pages, que eu tinha visto alguém fazer na internet. E aí eu fiquei com muita vontade. Só que assim, eu descobri que não funciona Morning Pages pra mim, porque tem vezes que não dá vontade. E eu não gosto de fazer coisas quando eu não estou com vontade. Porque não sai. Não sai nem forçando muito. E se força, fica ruim, entendeu? E aí eu tinha... Porque houve uma pausa, né? Entre 2020 e 2021. Teve um tempo que eu fiquei bastante sem escrever. E aí eu também já fiz muitos poemas / poesias, assim, enfim. Mas aí nessa época aqui eu tava muito determinada a voltar a escrever pelo menos todos os dias. Então foi uma pequena motivação. E deixa eu ser bem clara, ó. Eu tenho muitos cadernos que, assim, eu não acabei, né? Então, na hora da escrita eu acho que não vale a pena a gente ficar se pressionando muito, porque a maioria desses cadernos eu nunca acabei. Nunca escrevi até a última página. Esse eu escrevi até a última página. Este de 2020, que eu achava que era o mais importante da minha vida, tem muita página em branco. Inclusive tem mais página em branco do que página escrita. Tipo assim, não chegou nem na metade de coisa escrita, entendeu? Então, minha filha, se você quer começar, vai na paz. Igual eu faço esse podcast, entendeu? Vai na paz, vai na paz. E aí, bom, enfim, nesse Morning Pages, as páginas são bem interessantes. Eu gostei, só que eu escrevo muito. Então, assim, o fato dele ter linhas limitadas me quebrou muito, sabe? Eu não curti, às vezes faltava, eu não queria gastar outra página pra escrever mais coisa do mesmo dia, enfim, noias da minha cabeça. Mas tá escrito assim, né? Você bota a data lá em cima. A sensação mais presente e perceptível em mim hoje é... Aí você tem um retângulo que você pode escrever. O que eu quero mudar hoje e por onde eu posso começar. Mas todas as páginas são iguais, entendeu? Então, às vezes, eu não queria mudar nada. Às vezes eu queria manter alguma coisa. Às vezes eu não queria começar nada. Às vezes eu queria fazer uma coisa nova ou, tipo assim, continuar um hábito. Enfim... Então, é um pouco, assim, caixinha demais pra mim. É lindo, maravilhoso, eu amei. Inclusive, até coloquei uns marcadores aqui, porque... Por quê? Não sei também, calma aí, deixa eu ver. Acho que eram porque eram dias especiais, ou coisas que tinham acontecido, alguma coisa que eu queria recordar. E aí eu botava, tipo, um marcadorzinho de dias felizes. Tem uns que eu pulei, escrevi um dia e não escrevi o outro. Então, assim... Beleza, tá, qual que foi? Achei. Era isso. Eu acho que 2023, eu acho que eu não tenho anotações de 2023. O que aconteceu em 2023? Ué, nada, né?
Nossa, gente, fiquei outro período grande sem escrever. É, galera, o negócio tá tenso. Voltamos para esse caderno. Inclusive tem uma fitinha de uma patisserie, a Mai. Inclusive, maravilhosos os doces de lá. São todos sem glúten. Todos eu acho que não, mas a maioria. Coloquei aqui porque foi uma lembrança boa de um dia que eu saí com meu amigo. E aí ficou fofo, né? Tipo, foi um enfeite, assim. A fitinha é muito bonitinha. Enfim, começando. Esse aqui, e olha, gente, eu não sou muito criteriosa. Quer dizer, agora eu tô um pouco mais, porque a Júlia me apresentou essa marca que é a Esquise. E assim, qualidade de papel deles é outra história, entendeu? E é tudo, gente, isso tudo aqui, ó, foi feito à mão, entendeu? Vocês podem ver no Instagram deles. Eu fui na loja física também comprar esse aqui. E é maravilhoso, as pessoas lá costurando os livros, os cadernos, sabe? Coisa mais linda do mundo. As artes, as cores, a capa de dentro. Ai, é maravilhoso. E assim, a qualidade de papel é muito boa. Mas esse aqui, também a qualidade de papel era muito boa. Comprei na Daiso, por exemplo. E aí começou foi um dia aleatório. 12 de maio de 2024. Domingo, sem vontade de fazer nada. Nada da faculdade, entre aspas. Entre aspas, não, entre parênteses. E aí, comecei escrevendo sobre um vídeo que eu vi sobre felicidade do professor Arthur Brooks, de Harvard. Que, enfim, ele tem lá a escola de da felicidade. E eu tava no TCC, tipo assim, ia começar. E eu tava muito perdida e tal. Então, assim, o caderno, querendo ou não, sempre foi pra mim um refúgio em que eu podia ser eu mesma. Que eu sei que ninguém, eu tenho privacidade em casa, graças a Deus, então assim, eu sei que ninguém vai chegar aqui e ficar abrindo minhas coisas, lendo minhas coisas. Se você tem alguém assim em casa, tome cuidado e esconda muito bem esse caderno, não tire do seu lado. Mas assim, é óbvio que isso nunca, jamais na vida substituirá uma terapia, mas é terapêutico. A escrita é terapêutica, porque muitas vezes você consegue se perceber em falas ou em pensamentos claramente disfuncionais. E isso, pra mim, que é a virada de chave mais legal de todas. Porque você se pega no pulo. E é exatamente isso que você faz na terapia. Você tá lá conversando com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, e aí você fala, nossa, por que será que eu tenho esse pensamento? E aí começar a se questionar a partir disso. É muito difícil fazer isso. Eu entendo que existem muitas pessoas com bastante dificuldade de fazer isso numa terapia de fato. Até tem gente que, em frente de amigos, tem essa dificuldade de se abrir. E tá tudo bem, né? Você não é obrigado a ficar abrindo a sua vida pra todo mundo, não é obrigado a compartilhar suas dificuldades, ainda mais se você tem essa dificuldade de comunicar pros outros. Tá tudo bem. Mas aqui dentro, você e Deus, entendeu? Ninguém vai ficar julgando você por nada. E tem vezes, por exemplo, nesse caderno, e aí que foi, porque eu tinha. Ai, lembrei, gente. Eu realmente tinha parado de escrever em 2023, totalmente, completamente, por conta das coisas da faculdade. Eu tinha muita coisa pra fazer, não me dava vontade e. Enfim, são fases da vida. E aí, nesse aqui, eu estava muito determinada a voltar a escrever. Só que, neste caderno em específico, eu falei assim, eu não vou me botar pressão nenhuma pra escrever. E não fiquei me pressionando a nada, nada mesmo. Inclusive, tem alguns dias que eu estava, por exemplo, com muita raiva e rabisquei ele. Eu rabisquei ele, entendeu? Porque o caderno é meu, eu faço o que eu quiser. Eu escrevi em letras garrafais que eu estava com muita raiva. Ah! Surtei, entendeu? Eu estava com raiva, xinguei. Eu nunca escrevi, normalmente, né? Eu não escrevia palavrão, essas coisas nos cadernos, não costumo fazer isso. Mas escrevi porque tava afim, entendeu? E é sobre o momento que eu tô passando. E aí, a partir desse caderno, da qual eu não me pressionei a escrever todos os dias, eu não me pressionei a ter um propósito pra escrever, eu consegui terminar. Olha só, que maravilha! Eu consegui terminar, escrever tudo, até a última página mesmo. Até a última página.
Então, assim, você vê que louco? Quando a gente não se pressiona, as coisas saem, né? Que loucura! E aí, a partir deste, veio este, que é o verdinho, o orquídea. Maravilhoso a textura dele. Tá vendo? Ele tem uma texturinha, parece de uma trama, de um tecido. Acho lindo. Foi muito estranho porque ele é um pouco maior dos demais, né? Eu costumo escrever em um A5. E ele é um tico. Esse aqui é um verdadeiro A5. Ele é, assim, mais alto, tá vendo? Pouquíssimo mais alto. Mas eu acho que a largura é igual, ó. Largura é igual, só a altura mesmo. A mesma coisa aqui. Não me pressionei a escrever e terminei, menina. Terminei. Olha isso. Loucura. Inclusive, botei um adesivo aqui da minha tatuadora. Minha tatuadora é ótima. Fiz 2 tatuagens com ela. E aí é muito legal que você, se dando esse tempo, você consegue se perceber muito mais rápido. Eu tenho muitos pensamentos ao longo do dia. E é muito fácil a gente passar desapercebido, assim. E o fato de você poder descarregar, porque às vezes você tá com uma preocupação, você tá com alguma ruminação, e você poder fazer isso aqui, ó, depositar aqui e tirar da cabeça, gente, dá um alívio que você não tá descrito o alívio que você sente. Então, assim, se você é uma pessoa que overthinker, assim, pensa demais, é muito preocupada com o futuro, cara, comece a escrever, de verdade. E escreve exatamente o que você tá pensando. Exatamente da forma que você pensa, você bota no papel. Talvez seja um pouco difícil, talvez. Porque querendo ou não, a escrita depende de você estar muito presente naquele momento. É como se fosse meditação, porque as pessoas acham que meditação é você, esvazie a cabeça. E é pelo contrário, você tem que focar 100%. A meditação é concentração. E se você tá escrevendo, você tem que estar concentrado naquilo que você tá sentindo, nos teus medos, nas suas preocupações, nas suas questões que você tem. Porque muitas vezes, juro pra vocês, muitas vezes eu só escrevi porque eu tava preocupada com alguma coisa, sabe? Uma situação na faculdade me incomodou, pessoa X, pessoa Y fez tal coisa, outro dia, não sei o quê. E às vezes eu só de eu escrever e tirar da minha cabeça já fazia uma grandíssima diferença. Então, eu recomendo 10 de 10 você fazer isso. Se você é uma pessoa ansiosa como eu, porque ele te obriga a prestar atenção. Ele te obriga a olhar pro que precisa ser olhado com calma. Muitas vezes a gente fala, só terapia resolve. Sim, ela vai resolver, vai ajudar muito. Mas você ter esse movimento, esse primeiro passo de querer olhar para aquilo que estava precisando, é uma coisa que só você pode bancar. Não adianta ter um psicólogo foda, desculpa a palavra, mas assim, ter um psicólogo incrível na sua frente e você não conseguir se abrir para ele, não vai adiantar nada. É uma via de mão dupla. O psicólogo só vai conseguir te entregar o que ele tem se você dá espaço para aquilo acontecer e se você permite e dá as informações que ele precisa para poder trabalhar, né? Então, precisa ser sim muito flexível a ponto de, né, conseguir. E talvez na frente de uma pessoa isso seja difícil, mas dentro de um caderno em que só você vai olhar e você nunca mais, você não precisa nem reler. Eu nunca reli, a maioria deles eu nunca vi mais. Depois que eu escrevi, acabou, não tinha mais vontade de escrever naquele caderno, pronto, pegava outro, entendeu? Porque às vezes era isso, né? Eu enjoava, a verdade é essa, eu enjoava de escrever nesse caderno e partia pro próximo. E assim, véi, 12 reais cada caderno, entendeu? Na Daiso lá, 10, 20 reais que seja. Então, assim, tava tudo bem, era um gasto pra mim, que beleza eu fazer isso. Eu tinha visto uma vez um vídeo que falava assim, as pessoas poderiam ter mais esse movimento. Aliás, as pessoas poderiam ter o mesmo movimento em que as pessoas fumantes fazem. Que é, quando tá estressado, vai lá fumar um cigarro. E não tô incentivando a você fumar um cigarro, não é isso que eu tô falando. Mas o movimento
olha que interessante que é esse movimento, né? Quando a gente tá nervoso, quando a gente tá estressado, quantas vezes você consegue se retirar daquele lugar? Só por retirar, sem falar nada. Quantas vezes você consegue fazer isso? Agora, um fumante tem uma desculpa, entre aspas, perfeita pra poder fazer isso. Ah, vou lá fumar. Vou dar uma pausa aqui, sabe? Tô acompanhando uma obra também. O empreiteiro lá falou, vou dar um tempo da poeira baixar, porque ele tinha quebrado as paredes. Vou dar um tempo. Eu saí, quando eu vi ele tava agachado no chão fumando um cigarro. De primeira, a minha sensação foi, não acredito. Você veio aqui pra, tipo, fumar um cigarro. E aí, eu me peguei nesse pensamento e falei, mas gente, qual que é o problema? Qual que é o problema? Ele tava esperando, é como a gente trata o celular hoje em dia. Ui, toquei nesse assunto, não queria ter tocado, mas assim, vou ter que falar. É como o celular. A gente fica entediado, a palavra é essa, a gente fica entediado e tem que pegar o celular. E qual que é a diferença de você que pega no celular pra um cara que sai pra dar uma fumadinha? Desculpa, mas não tem nenhuma diferença. Não tem. Então, a gente ter esse espaço no nosso dia, 10, 15 minutos, pra respirar, é como eu lido com a escrita. É um momento em que eu vou estar de noite, porque é sempre assim, a maioria das vezes eu sempre escrevo de noite, não é muito raro, muito difícil escrever no meio da tarde, de manhã nem pensar. Esse Morning Pages tem isso também. Uma coisa que eu descobri é que de manhã cedo minha cabeça está, assim, é um quadro em branco, não tem nada. É um vazio indescritível. Então, assim, foi muito difícil eu fazer esse Morning Pages justamente porque de manhã minha cabeça não tá funfando. E a maioria das vezes, já que eu não sabia o que escrever logo cedo de manhã, eu escrevia do dia anterior. Então assim, tô usando do jeito certo? Tava usando do jeito certo? Não sei. Provavelmente não. É essa pausa que a gente precisa ter no nosso dia sem celular. Pra gente poder se conectar um pouquinho mais com o nosso eu que tá precisando dessa atenção. Né? Porque você não sabe, você dá atenção pros outros, mas não percebe muitas vezes que você precisa se dar a atenção que você tá doando pros outros. Né? Tem isso também. E é uma ótima forma de amor próprio, porque é um autocuidado sim. E, gente, vocês nunca vão me ouvir falar que assim, não precisa de terapia, escreve que é de boa. Não dá pra descartar a terapia em hipótese alguma. Eu nunca vou falar isso na vida, porque eu acho muito importante. E eu digo em experiência própria que a gente tem um olhar muito enviesado da nossa própria realidade. A gente é sim egoístas e, só tá preocupado com o nosso próprio umbigo, muitas vezes, né? Então, às vezes eu tinha um pensamento e eu levava esse pensamento pra terapia pra discutir sobre esse pensamento que eu tinha. E, cara, vou falar pra vocês, mais de uma vez, o pensamento que eu tinha era um pouco distorcido da realidade. Então, assim, minha mãe assistiu um filme, eu não sei o nome do filme agora, gente, depois eu pego e ponho aqui pra vocês. Mas a frase principal desse filme que ela assistiu é que o narrador nunca é confiável. Assim como a gente vê no livro de Dom Casmurro, que é a Capitu e o Bento, traiu ou não traiu. Por quê? Porque o narrador é sempre na visão de mundo dele, nas perspectivas dele. Então assim, né? E você, na sua própria história da vida, você também é o narrador. Então pode ser que você tenha pensamentos disfuncionais e não perceba que são. Então assim, dá pra descartar a terapia? Não dá, sabe? Mas é legal você se perceber, se pegar no pulo de achar, e é por isso que a terapia é um lugar desconfortável. Porque você se pega. Eu me sinto muito assim em muitos momentos das sessões em que eu me sinto como se eu tivesse sido pega no flagra fazendo uma coisa errada. Sabe quando você é criança, você tá comendo um negócio, um doce que não era pra estar comendo, sua mãe chega, o que você tá fazendo aí? E você fica, Eu me sinto assim na terapia. E é exatamente esse desconforto de você sentir sendo pego que faz você mudar ou não, né? Porque uma coisa é você perceber que você teve esse movimento.
Aí a escolha é sua de querer continuar nesse movimento disfuncional, muitas vezes, ou não, peraí, tá, vou olhar pra isso e toda vez que isso acontecer, vou tentar não fazer, né? Mas isso é uma escolha totalmente pessoal e totalmente, assim, livre-arbítrio é isso, né, no final das contas. Eu acho que era isso. A escrita como um meio, né, de você tá lá se desabafando e podendo transbordar à vontade sem ninguém ver. O legal é de você ver isso, de ver os seus cadernos, de olhar para esses registros, é que você olha e fala, nossa, passou, olha só que loucura, né? Eu achava que era um problemão na época. No dia eu estava me acabando de chorar e hoje em dia, olha, passou. E eu acho que isso dá uma dimensão maior do tamanho que os nossos problemas têm sobre a nossa vida e do tamanho real que a gente ocupa na vida dos outros, na nossa própria vida. E aí, entrando um pouco, fazer a publi, que não é publi na verdade, mas eu tô lendo o livro Vertigem, da Lela, e ela fala sobre os vícios que a gente tem, principalmente no celular. E é muito contraditório. Eu, por exemplo, que comecei a gravar conteúdo, é contraditório eu falar pra você, pare de ficar no celular, sendo que eu tô fazendo conteúdo pra você. E a Lela, a mesma coisa, ela faz conteúdo pra internet. Então, será que, né, tipo assim, ela passou as últimas 30, 40 páginas martirizando o celular e como isso faz mal e como isso afeta a nossa vida sem a gente perceber. E aí no final ela chega aqui assim fala, caso você esteja me conhecendo agora, você tá prestes a descobrir algo confuso, que é, parte do meu trabalho é ser o que chamam de influenciadora, ou seja, faz parte das minhas funções criar conteúdo nas redes sociais. Aí ela coloca entre parênteses, sim, as mesmas redes sociais que eu venho criticando nas últimas páginas. Então, sim, é muito complexo. E, inclusive, eu queria muito deletar o meu Instagram do celular e deixar só no computador pra eu fazer só as coisas necessárias, porque eu sou viciada no meu celular. E todo esse movimento da escrita tem me trazido muito mais perto da realidade. Como ela fala no livro, as redes sociais dão dimensões totalmente distorcidas sobre os nossos problemas e sobre a nossa realidade e a realidade dos outros. Porque todo mundo posta, principalmente no Instagram, assim, posta coisas felizes, coisas que quer mostrar, coisas, conquistas, né? E a gente acha que a vida dos outros é muito perfeita, muito linda, maravilhosa, muito. E que a nossa não é nada. Meu, eu sou uma pessoa muito fracassada. E ela cita um episódio em que a Camila Frender tava enfrentando, que é uma outra podcaster do É Nóia Minha. Ela tava enfrentando uma onda de hate e ela tava muito preocupada. Tipo assim, ai, eu não acredito, tal, as pessoas estão falando isso, estão falando aquilo. E o marido dela veio e falou assim, minha filha, sai na rua, vai na padaria, vê se as pessoas realmente estão falando disso. Vê se as pessoas realmente estão se importando com isso. Você vai sair na rua, você vai levar tomate na cara? Não tá acontecendo nada. E como as redes sociais iludem a gente achando que tá todo mundo se importando com a nossa vida. Outra passagem interessante é quando ela decide a primeira vez dar um basta nas redes sociais e não entrar. E quando ela voltou à vida online, ela achou que todo mundo ia estar perguntando por ela. Tipo assim, nossa, Lela, você sumiu. Nossa, o que aconteceu? Você não postou stories. E aí ela se deparou com ninguém nas redes sociais dela. Ninguém tinha perguntado sobre o sumiço dela. Ninguém tinha percebido. E como, de novo, as redes sociais distorcem, né? Essa importância que a gente dá à nossa própria pessoa, às nossas opiniões. Porque é isso, eu tô aqui num hobby, no meu podcast, falando das coisas que eu penso. E tem vezes que eu ainda me pego pensando, tipo, nossa, será que é muito polêmico eu falar isso? Porque, meu, as pessoas vão achar que eu sou muito nojenta. Mas será que quando elas vão deitar pra dormir, elas estão pensando, nossa, aquele negócio que a Milva falou, meu, nada a ver. Não estão pensando, já esqueceram. Né? Já esqueceram.
Então, assim, vamos voltar ao analógico. Eu convido muitíssimo vocês a escrever qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, como vocês viram. Eu escrevo frases que pessoas me falaram que eu achei interessante, eu anoto frases de livros. Esse caderno aqui, ó, por exemplo. Esse aqui foi de viagem, que eu tentei fazer tipo um bullet journal, mas não deu certo, porque eu não escrevi nada, praticamente, mas da viagem do Japão. E olha que coisa linda. Colei passagem, colei papel. Enfim, gente. Então, assim, cada um tem o seu propósito. E eu acho que vale vocês testarem. E se vocês fizerem isso, por favor, me conte nos comentários. Eu fico muito curiosa. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, né? Na verdade, acho que tem mais formato de YouTube do que podcast. Mas é sobre isso, tá tudo bem. E até o próximo episódio. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhe com quem você acha que faz sentido. Comentem, deem like e avaliem o podcast também no Spotify. É isso, gente. Um beijo. Tchau!